Deus, ao criar a terra, ordenou aos anjos que a enchessem de maravilhas por toda parte. Tentando agilizar o processo, o anjo mais jovem subiu ao topo de uma montanha e espalhou todas as maravilhas pelos vales circundantes. Segundo esta antiga lenda, assim foi criada a região fronteiriça entre a Eslováquia e a Polônia. Estas são as montanhas dos Altos Tatras. Contos mágicos dos picos e medo de animais selvagens, com o tempo, impediram a invasão das florestas dos Altos Tatras. Ainda hoje, turistas são raros e muitos vales permanecem desertos. Parece quase que o antigo encanto ainda envolve os Altos Tatras e que as montanhas permaneceram como eram outrora. Os Tatras foram considerados terra de ninguém até o século XIII. Após Guerra Mongol, Hungria fortificou fronteira norte com novos assentamentos. Por séculos, a região foi caracterizada pela criação de ovinos. Na primavera, as ovelhas são levadas para os altos pastos da montanha. Os pastores permanecem com elas até o outono, quando a primeira neve começa a cair nas montanhas. Aqui, os pastores produzem soro e diferentes tipos de queijo de cabra. Os rebanhos de ovelhas devem ser protegidos dia e noite, pois animais perigosos podem sempre surgir dos profundos vales dos Tatras. Onde terminam os pastos, começa o Parque Nacional dos Altos Tatras. Habitat de dezenas de ursos pardos, muito famintos na primavera. As ovelhas têm sorte, pois este urso está mais curioso do que faminto. Trezentos milhões de anos atrás, lava incandescente jorrou da terra, modificando o sólido granito dos Tatras sob o clima gélido. Processos geológicos e a contínua erosão das geleiras forjaram a forma atual dos Altos Tatras, proporcionando um cenário perfeito para alpinistas destemidos de todo o mundo. Há 15 mil anos, geleiras derreteram, formando mais de 100 lagos de montanha.
Os cumes íngremes dividem os antigos vales glaciais, cujas florestas escuras e densas formam um dos últimos refúgios dos lobos europeus. Um bando de lobos pode percorrer até 70 quilômetros a cada noite. Mesmo montanhas altas não impedem. Escolha da presa e estratégia de caça são prioridades essenciais. A fêmea alfa está no comando e os outros seguem suas ordens. Hoje ela escolheu um javali solitário. Mesmo um javali velho e ferido pode ser perigoso. O javali tenta escapar, mas os lobos sabem que seus dias estão contados. Seguem um rastro vermelho claro. Urso pardo é carnívoro, mas mau predador. Portanto, ele não é particularmente exigente com sua dieta. Com paciência e grande habilidade, ele procura mel de abelhas selvagens, além de bagas e carcaças de animais mortos deixados pelos lobos. Os lobos seguem o rastro do javali ferido. O javali morreu e o bando de lobos famintos o encontrou antes do urso. A fêmea alfa se alimenta primeiro. O lobo beta, o número 2 na hierarquia, ganha coragem e tenta participar do banquete. Outros lobos do bando seguem o seu exemplo. No entanto, a fêmea alfa reafirma claramente a sua posição. Assim como os Alpes, as Tatras são uma alta cadeia montanhosa. Aqui são contadas cerca de 1.400 espécies vegetais diversas, algumas endêmicas presentes somente aqui. Restos glaciais persistem apesar do clima extremo das Tatras. No verão, as geadas matinais são bastante comuns aqui. Dias abafados alternam-se com tempestades, granizo e neve.
Os vales tranquilos e remotos oferecem aos lobos a quietude necessária para dar à luz e criar os seus filhotes. Em um bando de lobos, apenas o casal alfa desfruta de privilégios como o cortejo, o acasalamento e a reprodução. O número de lobos na Eslováquia é incerto, mas especialistas estimam cerca de 300. Lobos são protegidos no Parque Nacional, mas fora dele a caça é permitida por 2 meses anuais e caçadores eslovacos lucram muito. A lince compartilha o mesmo destino do lobo, pois também corre o risco de extinção. Para a lince, o uivo dos lobos é um claro aviso para deixar o território deles, e ela precisa procurar alimento em outro lugar. Nas Tatras, a lince é frequentemente forçada pelos lobos a se deslocar para as regiões montanhosas mais altas. Mas a excelente visão e audição desse animal lhe permitem sobreviver mesmo nas situações mais difíceis. Ela é capaz de reconhecer o comportamento de cada camurça e de cada marmota. A lince prefere caçar animais doentes ou indefesos, eliminando principalmente as vítimas mais fracas. Essa espécie de marmotas vive nas Tatras desde a era glacial. A colônia protege o seu território recorrendo a um engenhoso sistema de alarme. Para tanto, as marmotas e as camurças cooperam. As camurças reconhecem o chamado das marmotas, que anunciam a presença de águias, linces ou seres humanos, assim como as marmotas reconhecem os chamados das camurças. O alimento mais apreciado é constituído por flores, e elas são particularmente gulosas por brotos. Agora, por algumas breves semanas, o verão se espalha pelas Altas Tatras. A lince descobriu uma criatura bizarra, mas não tem certeza se é uma boa presa.
Os Tatras são a única cadeia montanhosa onde os chalés alpinos ainda são abastecidos por carregadores, que transportam cargas pesadas de até 100 quilos e se tornaram uma verdadeira atração. Essa tortura à moda antiga está ligada à tradição, ao orgulho e ao respeito pela sua profissão, constituindo uma alternativa agradável ao ruído irritante dos helicópteros percebido em outras regiões montanhosas. No início do século XX, a Associação Húngara dos Cárpatos começou a construir uma cadeia de chalés e trilhas de excursão que levam até os picos dos Altos Tatras, para que os turistas desfrutassem de uma vista deslumbrante. Os Tatras não oferecem apenas uma paisagem magnífica, mas formam uma cadeia montanhosa muito alta, perigosa pelo menos tanto quanto os Alpes. As cruzes de um cemitério simbólico próximo ao lago de montanha Poprad Pleso são postas em memória de acidentes trágicos, nos quais até os habitantes mais experientes dos Altos Tatras foram envolvidos. Uma placa convida à reflexão, à memória dos caídos, um aviso para os vivos. No outono, os alpinistas vêm aqui para orar por seus amigos, cujo amor pela montanha foi mais forte que o medo de morrer. Durante a estação de acasalamento, os camurças mudam completamente seus hábitos. Os machos, geralmente solitários e imperturbáveis, aproximam-se das fêmeas. Eles marcam territórios de interesse com o odor das glândulas atrás dos chifres. O ritual intimidador pode levar a um ataque no qual os camurças tentam ferir seus rivais com os chifres, mirando nos flancos mais vulneráveis. Graças à seleção natural, a batalha determina a vitória daquele que pode iniciar a próxima geração e, consequentemente, ter o privilégio de acasalar com as fêmeas. Quando os confrontos ferozes terminam, o rebanho se acalma. Os camurças cansados descansam. Agora eles juntam forças para o inverno. Inverno envolve montanhas à noite. Os servos se aproximam para sentir menos frio e para se protegerem.
O inverno toma conta dos Tatras e este é o período mais difícil do ano. Os ventos podem atingir a força de furacões, como durante a lendária tempestade de 2004. A tempestade atingiu 5 quilômetros e alterou a região por décadas. Os habitantes que vivem nestas montanhas íngremes estão acostumados a catástrofes ambientais, especialmente os Goral, estabelecidos às margens da região dos Tatras desde o século XV. Na maravilhosa comunidade de Zakopane, de acordo com a tradição, o inverno é a estação dos casamentos. A pena de uma águia no chapéu dos homens simboliza a coragem e deve ser procurada nos picos mais altos dos Tatras, sendo aos olhos das jovens um sinal de força e masculinidade. A vida dos Goral é caracterizada pela fé em Deus e pelas montanhas que projetam sombras sobre suas casas. No coração do inverno, as manadas de camurças sobem pelas encostas rochosas. Aqui o vento revela pouca grama e líquens que no vale estariam sob neve. O longo inverno Kolok aprova todas as criaturas vivas. Ali se caça animais congelados, mortos pela fome, pelo frio excessivo e pela neve profunda. Rebanhos buscam segurança em assentamentos humanos, pois predadores evitam habitações. Por gerações inteiras, as pessoas alimentaram os cervos vermelhos para ajudá-los a sobreviver ao longo inverno nos Tatra.
A vasta floresta de abetos sempre foi uma fonte de madeira, utilizada não só para a construção de casas, mas também para aquecimento. Cavalos são usados no corte de árvores em locais mais remotos. A Lindsay descobriu que um urso despertou de sua hibernação de inverno impulsionado pela fome e, portanto, segue seus rastros. Ela teve sorte de encontrar a carcaça de um cervo que não conseguiu escapar do urso na neve profunda. Vísceras do cervo espalhadas pelo corpo. A Lindsay sabe bem que, para capturar presas, precisa encobrir seu próprio cheiro, e o da carcaça é perfeito para esse propósito. A lontra europeia também corre risco de extinção. Nos cursos d'água dos Tatra, ela pesca trutas, camarões de água doce e rãs. E no inverno, migra para águas que nunca congelam, deslocando-se frequentemente de um riacho para outro entre as altas montanhas. A lontra sente que a primavera está chegando. Ela nada devagar na superfície e no fundo da água para caçar presas. As celebrações tradicionais da Páscoa são muito aguardadas na vida dos habitantes de Lendak, um vilarejo na região oriental dos Tatra. Os habitantes vestem trajes tradicionais, oram a Deus para que lhes permita sobreviver ao inverno e celebram a aproximação da primavera.
Durante os primeiros dias primaveris, os machos do tetraz grande iniciam combates, com o objetivo de capturar a atenção das vistosas fêmeas cinzentas. Os tetrazes, enquanto engajados no cortejo, podem se tornar presas fáceis para diversos predadores. Até mesmo um pequeno bútil tenta a sorte. Finalmente, a neve nos Tatras derrete. Este camurça recém-nascido tenta acompanhar a mãe, que sabe perfeitamente que o filhote é uma presa fácil para uma águia real, uma raposa ou uma lince. Após 7 meses, nas montanhas ouve-se novamente o típico verso da marmota. Noite. Noite. Ad aprile, Em áreas elevadas e cobertas pela floresta. É fácil ouvir o canto de cortejo do tetraz grande, pois pela manhã o macho chega ao local de cortejo, antes mesmo do amanhecer. Inicia suas declarações de amor. Quando surgem os primeiros raios de sol, a fêmea no cio chega. Enquanto isso, a lince procura novos ninhos e sua atenção é capturada por um pica-pau de dorso branco. Parece ter sorte, pois um jovem pássaro surge do ninho após uma briga por comida com seus irmãos. O período de jejum termina quando a fresca vegetação recobre os campos de montanha. Mas onde há presas, os predadores também retornam. A potencial vítima se mantém o mais longe possível. Na primavera, as florestas se transformam em um grande berçário. insegna ai suoi piccoli a cercare il cibo, a superare gli ostacoli e a
Em caso de perigo, o animal se ergue sobre duas patas, tentando identificar possíveis ameaças, geralmente seres humanos. Enquanto isso, uma dupla de águias pomarinas choca dois filhotes, mas apenas um pode sobreviver, pois a maior mata o menor ou simplesmente o empurra para fora do ninho. Pouco antes do início do verão, os goral de ambos os lados da fronteira se encontram em um dos picos para homenagear seus ancestrais. Aprendem a viver e sobreviver dignamente nessas montanhas íngremes. Obrigado a todos. Nas florestas, a estação da migração começou. Os ursos com idade entre 2 e 3 anos ficam sozinhos pela primeira vez. Os ursos nascem no inverno e geralmente permanecem com a mãe por 2 ou às vezes 3 anos. Estes ursos são irmãos e procuram comida em um vale isolado. Eles têm pouca experiência e estão muito famintos. Hoje eles comeriam até minhocas. Assim como para os lobos, não se sabe o número exato de ursos pardos, mas o que é certo é que ele está aumentando. Cerca de 800 ursos na Eslováquia. Os irmãos tomam caminhos diferentes e, ao buscarem alimento, ambos correm o risco de se aproximar demais dos assentamentos humanos, especialmente quando a comida e o território se tornam escassos.
sugli alti Ursos e humanos frequentemente entram em contato, mas os ursos nem sempre se saem tão bem quanto neste caso. Para preparar os filhotes para o longo voo do final do verão em direção ao sudeste da África, a águia pomerana deve trazer muito mais mamíferos para seu ninho. A águia pomerana retorna ao mesmo território todos os anos. Como os pais, esta jovem águia voltou para criar filhotes. Os locais de nidificação mais espetaculares são reservados para a águia real e se encontram nas íngremes paredes de rocha calcária dos Tatras Beliansky, no Nordeste. Os Cárpatos, com 1.200 quilômetros, atingem o pico nos Altos Tatras. Dez picos superam os 2.600 metros. O pico mais alto é a Montanha Gerlach, acessível por uma das trilhas mais espetaculares que os Altos Tatras podem oferecer. A lince avança sobre um território desconhecido. Frequentemente, durante o longo voo para o sul, as aves migratórias escolhem passar pelos lagos dos Altos Tatras para descansar, e é aqui que os gansos selvagens se reproduzem e criam seus filhotes. A lince não parece muito hábil em caçar presas na água. À primeira vista, o pastor parece levar uma vida idílica. No entanto, o trabalho árduo começa de manhã cedo e só termina à noite. Durante o dia tudo parece tranquilo, mas assim que a noite cai, as preocupações dos pastores começam. O urso que recentemente atacou a cabana certamente retornará, e além disso, os lobos da floresta vizinha também atacam, tendo matado 30 ovelhas no vale adjacente há pouco tempo.
Às vezes, quando o alimento é escasso e a competição aumenta, os lobos atacam os rebanhos de ovelhas, tendo observado a cabana do pastor por dias. A noite é o momento mais favorável para atacar. No entanto, o cercado das ovelhas é vigiado pelos cães Kuvak. Os lobos conhecem bem a rotina e esperam até que as ovelhas sejam levadas para o pasto, como fazem todas as manhãs. O lobo alfa vigia o rebanho, esperando o momento certo. Um após o outro, os lobos rolam nos excrementos das ovelhas para mascarar seu próprio cheiro. Isso lhes permitirá se aproximar das ovelhas, cuja visão não é das melhores. De repente, a matilha de lobos inicia o ataque e os cães nem sequer tentam resistir. Trabalhando em equipe, o rebanho de ovelhas é separado para que possam atacar o animal mais fraco. As táticas dos lobos eram perfeitas. Contudo, o medo dos homens se mostrou mais forte que a sua fome. Esta manhã estressante resultou em um rebanho nervoso e uma ovelha ferida, mas os pastores já enfrentaram situações piores. Há muito tempo, os lobos eram os predadores mais disseminados na Terra. Diante dos humanos, eles tiveram um forte adversário que caça e disputa os mesmos animais e territórios. Os lobos, assim como todos os grandes predadores, só sobreviverão se os seres humanos permitirem. Seu território se reduziu a poucas centenas de hectares. Se os animais tiverem sorte, o destino os levará ao Parque Nacional dos Altos Tatras. Esta paisagem incrível, que parece ter saído de um livro de contos de fadas, apresenta florestas escuras e densas, com picos de montanhas íngremes, áridos e desertos. Mais forte do que qualquer lei, a flora e a fauna destas montanhas são protegidas pelo clima rigoroso. O ser humano é apenas um visitante de passagem nos Altos Tatras, sendo afastado pelos primeiros ventos outonais com o retorno da neblina, das tempestades e da neve. Esta cadeia de montanhas se transforma novamente no que era antes.